Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo o Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é o dia do talento, do charme, do encanto, da simpatia, da lucidez, da capacidade de análise. Quarta-feira é dia das estrelas no Pampa Debates. Vamos propor temas e conhecer as opiniões da juíza de direito Jane Vidal, da advogada Maria de Fátima Záquia Paludo, da prefeita de Novo Hamburgo Fátima Dauti, da secretária municipal de Transparência e Controladoria da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Luciane Rache, e da vereadora Mônica Leal, que é presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre e filiado ao Progressistas, o PP. Bom, quais as perspectivas, já que nós estamos abrindo a temporada de balanços, eu pergunto às ilustres e estimadas convidadas, quais as perspectivas lá do início do ano que se concretizaram? Quais as expectativas que não se concretizaram? E quais são os desafios para o próximo ano? O que pode melhorar em 2020? Quem começa? Prefeita? Prefeita? Já que nós temos hierarquia. Vamos fazer hierarquia. Vamos deixar a prefeita falar. Boa essa. Tá certo, tá certo. Bom, as expectativas que se confirmaram, né? Então, nessa vida difícil, que é a vida de prefeito, né? Uma luta diária, né? Todos sabem disso. Então, nós lá em Novo Hamburgo tínhamos uma obra muito grande que deveria ficar pronta em pouco tempo e ficou. Então, ela se confirmou, essa expectativa do que deveria se confirmar. Tem que vir a Porto Alegre para dar lição. Resolver as obras da Copa. As obras da Copa ainda... Não, nós fizemos uma obra em em torno de 2 anos, uma grande obra no centro urbano da cidade, uma revitalização completa, não só estética, mas também funcional, onde todo o subterrâneo também precisou ser modificado, porque tínhamos ali uma área antiga, a última vez que se mexeu na parte de pluvial e saneamento, toda a região central foi em 1942, mais ou menos. Então agora nós temos isso tudo resolvido, a obra concluída, já inauguramos. Já que todo mundo chora. Assim que eu assumi, eu consegui recuperar um recurso que havia sido perdido pelo município em 2016, eu assumi em 2017, um recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com este recurso foi possível, então, fazer esta obra, fazer também outras atividades, outros componentes, que era a prevenção contra a violência, né, a prevenção à violência e também desenvolvimento econômico, que nós estamos trabalhando através do Centro de Inovação Tecnológica. Então, com esse recurso a gente conseguiu aí, mas foi muito difícil porque no prazo foi muito curto, né, esse recurso era para ser utilizado em 8 anos e como nós recuperamos, o BID nos deu apenas 2 anos para concluir. A sua carreira é surpreendente. A senhora se filiou em abril do ano da eleição. Exatamente. Filiou em abril de 2016 e concorreu e venceu em outubro venci a eleição. Exatamente. Então, a minha história política, ela é muito recente. Eu me filiei no último dia da janela, eu nunca havia me filiado a partido político. Então, em abril de 2016, no dia 2 de abril, era o último dia da janela, eu me filiei. E concorri já em outubro e venci as eleições. Mas eu venho de um histórico, eu sou arquiteto e urbanista por formação, sou pós-graduada em gestão estratégica de cidades. Então a minha formação é essa, fui presidente, fui líder empresarial na minha cidade, né, da Associação Comercial e Industrial por 5 anos, então eu já tinha um envolvimento, porque quando tu está presidente de uma entidade, tu também tem esse envolvimento com a política. Então, eu não era verde na política. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, seu balanço do ano? Olha, meu balanço é bom e meu balanço é ruim. Para ser bem sincera, aliás, característica da minha personalidade, não tem como não dizer a verdade, eu
te diria, Burdi, gurias, que foi um ano muito produtivo no comando da presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre, mas também um ano muito difícil, porque eu me deparei com uma realidade nos tempos de hoje inusitada. Tudo muito difícil, uma mulher comandar um legislativo com 35 vereadores, não é uma coisa fácil, principalmente quando tu tem uma postura, a necessidade de que tudo seja muito certinho e correto. Às vezes isso é mal interpretado. Então, o que eu diria, assim, foi um ano produtivo no que diz respeito ao projeto de segurança que nós estamos colocando, vamos implementar agora até o fim da minha gestão. A Câmara é uma casa muito vulnerável. Também a revitalização do teatro da Câmara, nós vamos ter mais um espaço de cultura, isso é extremamente importante. Também a reestruturação da sede da Câmara Municipal, muitas melhorias que eram necessárias. Também eu reparei que nesse processo do meu comando na Câmara, haviam coisas que deveriam ser trocadas. O assessoramento, a portaria, então um olhar feminino frente à Câmara, tudo controlando muito os gastos, tá? Foram feitos e projetos aprovados. Nós trabalhamos muito a questão dos projetos que atendem à necessidade da população, mas em que pese tudo isso, eu escutei algumas frases que me chocaram profundamente, quero aqui compartilhar, porque é uma bancada feminina, o bem-aventurado é o Burdi, mas conheço bem a trajetória dele. Quando uma mulher é posicionada, para muitos na Câmara eu ouvi, ela é nervosa. Estressada. Estressada, isso é chocante. Quando uma mulher não vota com o governo por ter convicções, ela está indo para a esquerda. É complicado, né? E isso foi preciso eu estar na presidência da Câmara para me deparar com coisas assim que me chamaram muito a atenção. Eu até mexi hoje com um colega jornalista e disse, eu acho que eu vou escrever um livro depois que eu sair daqui, Bastidores da Política, e vou vender muito. Mas no fim foi um ano muito produtivo. Que bom. Dona Eliana Beckenstein, de novo, manda um grande abraço para a prefeita. Olha, que coisa boa. Um grande abraço. E quem mais agora faz análise? Bem, eu posso então... Okay. Então. O que eu diria? As minhas expectativas, elas se concretizaram, mas infelizmente só as de nível pessoal. Aquelas como a esperança de uma união maior, sem tanta granalização. As pessoas continuam, parece que nós ainda estamos na eleição, nós já vamos, o ano que vem já vem outra eleição. A carência do serviço público, tu vê o executivo dizendo que os poderes e as instituições autônomas vivem no mundo da fantasia, eu até concordo em parte, mas também essas instituições estão com grandes dificuldades. Quer dizer, então eu só vejo dificuldades e infelizmente, eu não vejo mais saída. Quando tu entra, vamos entrar na Cruzeiro, quando tu olhar aquele monte de crianças, quase que atiradas, muitas delas, que não pode atravessar a rua, porque a outra facção são crianças. Isso me dá expectativa de quê? Os filhos da gente, quando saem, a segurança é absurda. Aliás, desculpe, a insegurança é absurda. Então, eu vejo assim, eu como integrante da comunidade, como integrante da sociedade, eu já não tenho grandes expectativas. Então, assim, o pouco que vier já vai ser agradável. É um direito básico, né? Ir e vir com segurança. Sim. Isso é muito grave. Porque eu penso assim, se terminar as obras da Copa,
já é uma boa expectativa, porque eu não tenho mais expectativa com relação a isso. E, Mônica, eu acho assim, falaste, esse preconceito da mulher no poder, isso é uma coisa óbvia, em que pés ficas tranquila, porque tu nos orgulha como mulher na presidência. Eu nunca esqueço, quando defensora-geral do Estado, eu fui pela primeira vez para a mesa de representação, era a governadora, o presidente da Assembleia, o presidente do Judiciário, do Ministério Público e eu. E teve um deputado que dizia assim, o que a irmã do Záquia está fazendo aí? Sabe? Então, realmente, existe, parece que a mulher tem que provar muito mais a sua capacidade. Me ocorre... Pois não, doutora Jane, por favor. Então, justamente nessa fala, então, eu tive a oportunidade de jurisdicionar o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, né, a violência. E numa das audiências eu tive o seguinte caso, um requerido, um réu, que era de estrangeiro, e ele olhou para mim e disse assim, ele agredia a mulher, ela chegou pedindo socorro, porque inclusive ele usava correntes, era bem grave a situação dela. E ela pediu ajuda, nós o chamamos para uma audiência, e na audiência ele olhou para mim e disse, a mulher é minha, eu faço o que eu quiser. Sim, ele apresenta a minha mulher. Então, vejam que nós estamos no século XXI e ainda a mulher é tratada como um objeto, não como um ser, um sujeito de direitos. Então, esse indivíduo que vinha de fora, ele, do Oriente Médio, ele veio e me declarou em plena audiência, não, ela é minha e eu faço com ela o que eu quiser. E eu tive que explicar a ele que não, que ele estava vivendo no Brasil, que no Brasil as leis eram diferentes, que a mulher era, assim, uma cidadã e, como tal, sujeito de direitos, e ele não tinha esse direito de agir com ela daquela forma, e que, portanto, se ele continuasse assim agindo, ele seria deportado, porque ele perderia o emprego, ele perderia a oportunidade, e aqui no Brasil ele teria que obedecer às leis do Brasil. Mesmo havendo as leis, a Constituição Federal, a proteção à mulher, ainda precisamos de um reconhecimento, sim, porque as mulheres ainda sofrem a discriminação, o preconceito, ela está nervosa, não é? Tem opinião, é convicta, está nervosa. Nervosa ainda é bom. Nervosa até é bom. É bom, porque tem outros termos, tipo assim, falta de então ela não vota com o governo, ela não tem diálogo. Gente, uma coisa fora do normal, chega a ser uma piada. Mas isso, Mônica, na verdade, não é só com relação é mulher ou não. Essa questão da esquerda, da direita, é uma coisa muito triste, porque parece que a população não entende que as pessoas podem sim ser da direita e criticar a direita. Em alguma situação. Podem ser da esquerda e criticar a esquerda. E podem ter um bom relacionamento com ambos. Podem ter, e é isso que nós divergência, temos que... serem amigos, se darem bem, não é crime isso. Não é, não, pelo contrário, isso é evolução do povo. É assustador, essa polarização, ela me assusta, porque ela está impressionante. Mas eu queria trazer um outro assunto que a doutora Jane colocou, a respeito da violência e essa violência doméstica. Eu fiquei muito impressionada, porque na semana passada nós fizemos um encontro com proprietários de salões de beleza. Nós estamos trazendo para Novo Hamburgo, é a primeira cidade do estado que está fazendo este trabalho. Já acontece em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul a primeira é Novo Hamburgo. Junto aos salões de beleza, para começar a capacitar esses profissionais, manicure, cabeleireiro, massoterapeutas, a identificarem e auxiliarem as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência doméstica. E estas pessoas, eu fiz questão de estar nessa reunião, que é feita pela Coordenadoria das Mulheres lá em Novo Hamburgo, e nesta reunião eu fiquei muito impressionada com o relato desses profissionais, de massagistas que percebem quando a cliente chega toda manchada, toda roxa, o problema que aquela pessoa que vai no cabeleireiro
e que de repente quer uma maquiagem para esconder algo que aconteceu, ou que o olhar está triste, que eles percebem esta violência em casa. Então, a gente às vezes pensa, a gente às vezes não tem a dimensão disso, né? Porque fica muito escondido. Tem os casos que aparecem, mas há os casos que ficam muito escondidos. E esses profissionais dos salões de beleza, eles escutam muito e veem muito. Então, a gente tem capacitado eles para saber como agir e como encaminhar essas pessoas. Mas é impressionante, não é algo assim, a gente pensa às vezes que é um tamanho e ele é bem maior. Secretária Luciane Rache, a sua avaliação, as expectativas que se concretizaram, as que não se concretizaram e as perspectivas para 2020. Então, eu estou terminando esse ano muito feliz. Primeiro, eu queria parabenizar a minha colega Mônica, porque ela fez um trabalho na Câmara, especialmente na minha área de transparência, que é realmente diferenciado. Um portal de dados abertos, a Câmara Aberta, que realmente está de parabéns. E na Prefeitura, indo muito em linha o que o nosso prefeito sempre pregou e sempre primou pela transparência, a gente conseguiu evoluir muito. Hoje nós temos um portal de dados abertos também muito bem estruturado, sendo que os dados da educação já foram utilizados agora para fazer um hackathon no Pacto Alegre. Os dados também do portal foram utilizados pelo Ministério Público também para um hackathon. Quer dizer, a sociedade usando os dados para trazer melhoria para as políticas públicas. A gente conseguiu também fazer um novo sistema da ouvidoria. Para quê? Para ouvir o cidadão de forma mais qualificada e mais eficiente. Nós tivemos o ranking dos serviços, né? Nós temos uma carta de serviços em Porto Alegre que delimita todos os serviços, que estão em torno de 400 serviços hoje, e onde a população, o cidadão, pode avaliá-los para ver qual é aquele serviço que está sendo bem atendido e aquele que ainda requer atenção. É o cidadão interferindo na gestão pública. Ele tem que dar a sua opinião. Nós fizemos também aqui, que foi muito importante, um sistema para controlar todas as OSCs, as organizações, as sociedades civis. Com isso, o processo de controle fica muito mais transparente. As organizações de sociedade civil juntam ali as documentações, ali fica toda comprovada as prestações de contas. E falando de prestações de contas também, para finalizar e fechar assim o ano com chave de ouro, a gente criou um novo sistema para monitorar todas as auditorias de controle interno. Todos os pontos de controle interno hoje são monitorados via sistema. E até a Câmara já respondeu todos os apontamentos, já encaminhou na hora, fez uma cerimônia formal muito bacana para mostrar que tem seriedade com isso, né? É o rigor com o dinheiro público. Exatamente. Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. O senhor Benhur da Tristeza pergunta: quando estarão disponíveis as guias do IPTU? E acrescenta, a vereadora Mônica, continue na linha do seu pai, Pedro Américo Leal. A senhora está correta. Obrigada, Benhur. Isso é um combustível para minha caminhada que não é nada fácil. Mas também tem um exemplo como esse, né? Que não é... E quanto às guias do IPTU? Pois olha, a OAB entrou com uma ação, né? E pelo que eu sei, perderam. Eu não sei te dizer. Então eu acredito que ainda tem uma possibilidade, se Deus quiser, porque ninguém mais quer aumento nenhum, né? Tudo que nós não precisamos é aumento de impostos,
Mas caso esse aumento de IPTU venha, ele deve chegar agora, no final do ano, em dezembro, final de... O susto virá, então, até o final do ano. De Natal. É tudo que nós não precisamos, né? Porque a economia recém tomando um fôlego e um aumento desse. Mas aquele que paga antecipado, o prazo ainda seria este ano, não? Não, sim, enquanto ele não chegar, ter o desconto para pagar antecipado, eu acredito que pelo menos sempre foi em dezembro. Devem estar chegando, na verdade, deve ser que nem o valor do IPVA, que a gente paga. Se tu paga adiantado e o teu carnê não chegou ainda, deu, né? Eu faço esse raciocínio. A gente poderia perguntar isso para o secretário da Fazenda, para o Busato. Vou questionar e mando a resposta depois daqui do programa. Perfeito. Vários telespectadores, entre os quais o senhor Carlos Guessi, pergunta, afinal de contas, o vereador Adeli estava ou não estava presente na Câmara? Esta é uma questão que circulou nas redes sociais. Essa foi muito engraçada, né? Olha, chega a ser até cômico, por não dizer trágico. Eu estava presidindo a sessão plenária e é uma manobra regimental tirar o quórum ou não quando alguma bancada, ou a esquerda ou a direita, enfim, não concordam, se retira o quórum. E houve um momento em que a esquerda, que a gente diz, né, o PT e o PSOL, resolveram tirar o quórum porque não concordavam lá com um projeto que ia dar para votação. E eles se retiraram e o vereador Adeli se atrapalhou, ele não saiu na hora H e ficou no meio, assim, foi uma situação muito engraçada. E aí ele quis explicar, ele foi no microfone e, presidente, eu queria dizer que eu não estou presente. Aí eu disse, vereador, o senhor está no microfone para me dizer que não está presente? Não, isso não existe possibilidade. Até eu brinquei com ele, eu posso estar cansada, mas não estou louca. O senhor está presente. E aí virou... na meme, foi para tudo que E hoje o vereador Adeli foi protagonista de mais uma cena. É um vereador sério e trabalha. Eu conheço o trabalho de todos eles, sabe? Independente dos partidos, o vereador Adeli Cel. Se permitir, eu até gostaria de dar um depoimento. Quando eu estive à frente da Secretaria do Desenvolvimento Social, o vereador Adeli foi um dos primeiros que me visitou, se colocando à disposição. E de uma forma assim, até porque ele é muito vinculado à habitação, me trouxe algumas pessoas que poderiam me auxiliar, me deram um material. Sabe, e Fátima, sempre ele esteve ao meu lado. Porque tu vem de uma família, né, que é o partido do Luiz Fernando Zac, que é MDB. Eu, PP, a antiga Arena, PDS. Então, veja bem, a gente não pode de forma alguma, porque aquela pessoa, aquele político é contrário, é da esquerda, tu de repente querer detonar com ele. Não, até porque tem alguns dos partidos que a gente tem simpatia, os partidos tem pavor daquela pessoa. Exatamente. Então, se tu admira ou se tu respeita, não é correta, né? Tá com ele. Não é assim. Existem muitas pessoas de diferentes partidos que são corretas e competentes e trabalham muito. As pessoas têm o direito de pensar diferente. Exatamente. E nós temos a obrigação de respeitar. E sabe que essa era a forma como meu pai, Pedro Américo Leal, trabalhava, como João Dib, como Jair Soares, Hugo Mardini, sempre se respeitaram muito. Dib foi... Pois não? Não, só comentando que quando a opinião vem de forma construtiva, por que não ouvi-la? Essa é a riqueza da democracia. Do ataque. É a granalização. A Fátima colocou muito bem. É a forma, não é da esquerda, ninguém presta. Não, agora tu tem que ser da direita ou da esquerda. Não, eu não posso ser do centro. Eu tenho algumas coisas. E algumas coisas da direita que eu até concordo, tá? Vamos. E há outras da esquerda que eu também concordo. Agora, toda forma de radicalização, quer de um lado ou do outro, é nociva para a sociedade. Nunca deu certo. A sociedade. Nunca deu certo. Vamos centenar, pessoal. Tá chegando o Natal, as festas de fim de ano. As famílias vão se reunir. Então vamos ter essa tolerância. Se nós queremos um mundo melhor,
Nós temos que sim Mas, respeitar Jane, o outro. Porque isso. se queremos respeito conosco, consigo, temos que respeitar o outro. É tão grave isso que eu já ouvi comentários de pessoas que depois das eleições, da campanha do Bolsonaro, tiveram tanto atritos com amigos e famílias que tem gente que, não, esse ano eu não vou passar o Natal, eu resolvi dar uma folga. Vou viajar. Vou viajar porque deu muita briga. Que isso? Não, e nós estamos entrando num ano eleitoral. De novo? 2020 é ano eleitoral novamente, né? E vamos agora às informações do CREMERS. Plantão CREMERS. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o CREMERS defende. Acesse Por Mais Saúde, tudo junto, pormaissaude.com.br e saiba mais. O telespectador que esqueceu de assinar o nome diz que o seu IPTU irá de 800 para 1.200. Não é de duvidar, porque a média tem sido, infelizmente, esta em algumas regiões. E o senhor Luiz Garcia, de Hamburgo Velho, é um bairro do seu domicílio. De Novo Hamburgo. Diz o seguinte: minha continência à prefeita de Novo Hamburgo, que está fazendo um ótimo trabalho. Olha aqui, como ainda não estamos sob o regime da censura, que vai começar durante a campanha, o senhor Luiz Garcia diz: temos vários votos na família para a sua reeleição. Que legal. Vamos dizer para ele, todas nós mulheres ficamos assim, orgulhosas com essa nossa prefeita. Muito bom. Muito bem, aqui está a opinião do senhor Dilon Camilo e de Nani Meller, de Canoas. O Pampa Debates de quarta é imperdível. Eu já escutei isso também. Eu, que tenho uma guerreira ao meu lado, valorizo muito essas mulheres que batalham no dia a dia para o bem do Brasil. Falando em bem do Brasil, estamos nos aproximando do período de definições de candidaturas. Nos bastidores, essas tratativas já começaram. E em Brasília há uma pendenga que diz respeito aos valores que o governo federal vai destinar para as campanhas eleitorais. As empresas privadas, as pessoas jurídicas não podem mais contribuir, o dinheiro sai diretamente do Tesouro Nacional, competindo com verbas para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura. E a notícia que vem de Brasília diz que, em direção contrária ao Congresso, a ação do Fundo Público Eleitoral, o presidente Bolsonaro disse nesta quarta-feira que uma disputa não é mais definida pelo total de recursos. É uma questão polêmica. Em frente ao Palácio do Planalto, da Alvorada, onde cumprimentou o grupo de eleitores, ele afirmou que a vida pregressa e a imagem do candidato tem mais peso no voto do eleitor com o aumento da tecnologia. O Congresso Nacional pretende ampliar para 3,8 bilhões de reais o valor do fundo eleitoral destinado a financiar as campanhas municipais de 2020. O montante é quase o dobro do que havia sido indicado pelo governo. O presidente Bolsonaro tem razão? O dinheiro já não é tão influente na decisão do voto? Eu acho que não. Eu acho que o dinheiro, a eleição, tu compra. Por quê? Se eu tenho vamos ver, eu candidata, se eu tenho dinheiro, eu tenho diversas pessoas pagas por fora para fazer campanha para mim. As pessoas não sabem quem votar. Se pessoas do nosso convívio, o nível cultural que nós temos, não sabem, nem se lembram em quem votaram, imagina as pessoas trabalhando com remuneração para pessoas simples. Então, não há dúvida nenhuma que o
o poder econômico, ele pode decidir uma eleição. Ele pode decidir uma eleição, assim como cargos também. Sim. Nós sabemos, não podemos fugir disso. Nesse governo, né, que eu, como vereadora da Câmara Municipal e tendo vice-prefeito no governo Marquesan, eu vi horrores. Houve um rompimento dos partidos, uma coisa inusitada. Imagina que nós não estamos no governo, nós somos governo. O vice-prefeito Paim foi eleito democraticamente, então ele é governo. Houve um rompimento, o que o prefeito fez? Exonerou os progressistas, né? Não tem mais, eu acho que se tiver um ou dois no governo, muito bem. Agora, aí tu vê do outro lado o partido, né, perguntando, dizendo para aqueles que estavam sendo exonerados, não, tem uma maneira de ficar, é só se desfiliar do PP. Então, chegou num nível tal isso. Opinião do senhor Carlos Guessi. Essa polarização política faz parte do amadurecimento político de uma nação. Basta verificar, todos os países de primeiro mundo passaram pelo que estamos passando. E hoje, nesses países, existem apenas 2 partidos. Eu faço um acréscimo. Nos Estados Unidos, em que nós conhecemos 2 partidos, um nasceu em 1874 e o outro em 1882. É partido demais. Não, nos Estados Unidos, aqui. No Brasil, pois é. Não, porque nos Estados Unidos tem esses 2 e tem aqueles menores também. Nos Estados Unidos tem os menores, mas que nunca... Mas os republicanos e os democratas. Aqui hoje, recebendo o fundo partidário, 32. Mas tem eu pensei que fosse 33. Tem 70 na fila. Tem 70 na fila. Olha, dá para encher um ônibus. Não, dá mais que um ônibus. Você tem 70 Não, mas mas até 2 se ônibus. formar... Não, mas eu tenho a esperança que esses 70 não... Isso eu também considero um absurdo, esse número de partidos no país. É que os partidos não têm mais uma ideologia, sabe? Não existe mais ideário. Eu entrei na política com aquela admiração, né, pela questão do partido, das causas, as ideias. Eu lembro que eu via o próprio Bolsonaro agora debates, saiu, fundou um partido, ele e os filhos dele. Não tá bom. Levou horrores de pessoas que por outros partidos jamais conseguiram se eleger, se agarraram na bandeira do Bolsonaro, foram eleitos e agora ele está largando o partido. E olha... Sabe, parece brincadeira. Nessa canoa do aí a dificuldade da gente ter expectativas. Por ideais, né? Antigamente sabia que aquele político, ele era daquele partido... Ele pensava daquela forma. Entendeu? Isso não existe. Isso que a Mônica está dizendo, eu considero extremamente importante. Porque hoje os partidos, eles não têm mais o ideário. Então, hoje as pessoas votam em pessoas. Então, eu vejo isso o tão radical, né? Um para um lado, outro para o outro, a polarização. Mas tem ali no meio de um partido que é totalmente radical, uma pessoa que é mais ponderada, que tem... Então, hoje a gente não vê mais isso. Não existe mais ideário partidário. Todos os partidos têm os radicais. Todos os partidos. Não, eu vejo por mim mesmo. Na última eleição, eu tinha uma mescla de partidos. E eu tenho uma grande simpatia pelo MDB. Mas, de repente, um deputado federal... Eu achava que merecia meu voto, quer dizer, não era do MDB, mas voto ia funcionar. Hoje nós vemos. Mas eu acho triste isso, porque eu gostaria de ter, assim, mesmo não sendo filiada, mas gostando de um partido, que toda a minha lista na hora da eleição fosse daquele partido. Exatamente. Mas não é. Mas, como tu falaste, não existe mais ideário. Mas eu acho... A prefeita pode até me corrigir se eu estiver falando errado, mas eu acho que aos poucos nós estamos caminhando para uma gestão mais técnica, né? E eu tenho visto isso. Bom, eu venho da iniciativa privada, eu fui contratada com base no meu currículo
E eu vejo que eu consigo fazer um trabalho técnico de gestão. Mas existem muitos técnicos então, que têm um partido político e nem por isso, tu entendeu? Podem ser descartados. Eu vou te dizer, eu lá na Câmara Municipal de Porto Alegre, eu tenho diretores, eu tenho o diretor administrativo, o diretor legislativo, o diretor geral, o diretor de comunicação. Eles são técnicos, mas eles têm filiações diferentes. E eu compus a minha presidência. Mas, dentro disso, na minha administração, onde eu fiz o meu secretariado, metade é técnico, metade é político-técnico. Por que isso? Sem perder a área técnica. Porque é sempre... Nunca tu pode perder a área técnica. Tu precisa colocar em cada pasta alguém com conhecimento. A minha crítica que eu faço, e faço dentro do meu partido e falo isso abertamente, é que hoje os partidos têm poucos currículos, têm poucos técnicos, né? Pessoas, então os partidos hoje têm que trabalhar muito dentro da sua estrutura a formação de técnicos que sejam também, que tem que ter conhecimento político, porque na administração nós precisamos de pessoas que consigam ver politicamente, mas que tenham conhecimento técnico para executar aquilo que elas têm que executar. Então, isso é algo importante, que os partidos formem, que os partidos busquem técnicos com visão política também. Então, acho que a gente tem que caminhar muito, principalmente que os partidos eles levem muito em conta a ficha desta pessoa que está se filiando. Isso é uma questão que eu sei. Algum partido faz isso? Pois é. Essa é a minha preocupação. Porque quando dá estouro lá na ponta, eu trago aqui para o partido. Por acaso pesquisaram, viram se é uma pessoa ficha limpa, honesta. Não adianta querer um candidato para fazer muitos votos e abrir bancada e a pessoa não ter uma vida limpa. Porque isso é um estrago, tu entendeu? É muito ruim. Eu concordo plenamente com a mãe. O senhor José Carlos diz, nosso presidente tem razão, sim, ele é contra esse fundo partidário exagerado. Vamos respeitar o povo que já é sofrido, esse fundo é uma vergonha. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presente, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 e a um Jeep Compass. Unicred Collection. Para colecionar esses momentos, fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br/CentralRS e participe. Vamos agora a um outro assunto que está quente no Congresso Nacional. O funcionamento de cassinos e os ditos jogos de azar estão proibidos no país há exatos 73 anos, por força de um decreto-lei assinado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra. Ele governou de 46, quando Getúlio Vargas foi deposto, até 1950. Argumento para esse decreto é que essas atividades seriam degradantes para os seres humanos. E hoje nós temos tantas e tantas loterias oficiais. Isso que eu ia perguntar, uma contradição, né? Mas claro que o foco da discussão hoje está em cima de cassinos. E a consideração de que em 93 dos países que integram a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, há jogos nos cassinos. Será que esse processo que visa a abertura do jogo e, sobretudo, de cassinos em determinadas regiões, estações termais, áreas de fronteira. Bom, falando em fronteira, basta atravessar o Uruguai, basta atravessar Livramento, São Borja, já cai num cassino. Será que esse projeto vai avançar? Há necessidade? Porque há uma estimativa de arrecadação adicional com a cobrança de impostos de 30 bilhões de reais. E, segundo informações de repórteres de Brasília, os quais eu converso com alguma frequência,
o ministro da Economia, Paulo Guedes, já está achando que esta pode ser uma nova fonte de receita para os cofres combalidos do governo federal. Opiniões? O que eu imagino é que, sem sombra de dúvida, além de trazer dinheiro para o caixa do executivo, ele trará também um número significativo de empregos. É isso que eu penso. Tá? Justamente numa época em que nós estamos com desemprego enorme. Claro que tem que termos alguns cuidados. Eu também vejo, quando tu viaja, vai num cassino, eu não jogo, mas eu gosto de ir para examinar. Aí tu vê aquelas pessoas com uma cara desesperada jogando. Bem, mas aí nós vamos, se pensar assim, nós vamos ter pessoas desesperadas em todos os setores. O grande cuidado que eu imagino que se deva ter é com lavagem de dinheiro, né, que pode ser utilizado para isso. Agora, fora... Depois é uma discussão que nunca termina, né? Você pega um aviãozinho e vai lá para o Uruguai. Quem tem dinheiro, faz né? isso. Vai atrás. A pergunta que eu faço é, será que o Brasil está maduro para isso? Será? Porque a gente acompanhou, né, os bingos, o problema das senhorinhas, né, de idade que iam lá e gastavam toda a sua aposentadoria ali no jogo de bingo. E a solidão. Então, será que o Brasil está maduro para isso? Acho que isso é uma pergunta que tem que se fazer. Eu penso que nem a Fátima, eu fecho com ela nessa questão da... Qual das Fátimas? Qual das Fátimas? A Maria de Fátima. Porque o país está vivendo essa crise do desemprego de uma forma que assusta, né? Então, eu acredito que deve haver uma maneira de tu impedir que isso vá trazer afete famílias e vidas. Tem que haver um controle, mas tu não pode impedir que um cassino que vai promover milhares de empregos, né, ele passe, né, a não existir no Brasil. Sinceramente, eu acho que eu sou a favor da abertura, claro, que nem a história das armas. Vamos lá para as armas, vamos puxar, né? Então, muita gente é contra a utilização de armas, mas só um pouquinho, nós precisamos devolver para o bandido o elemento surpresa. O cara que está na rua, ele tem que ficar em dúvida, será que tu tem uma arma ou não tem? Não, mas o bandido está sabendo que ninguém mais tem arma, entendeu? Então, não, mas o principal, eu tenho que ter o direito de ter uma arma dentro da minha casa. Exato, tu tem que te defender. Porque, e se chegou na porta, entrou, não atira na perna. Mas eu vou muito em linha com a nossa prefeita Fátima, porque eu não sinto que nós estamos preparados ainda para enfrentar esses desafios e principalmente a questão da lavagem de dinheiro. Apesar de que hoje, com a decisão do Supremo agora à tarde, por 10 votos a 1, nós tivemos um avanço. Do dinheiro, do crime organizado. Exatamente. De vocês, todas nós temos aqui. Sim. Mas nós só vamos conseguir nos preparar no momento em que a gente der o primeiro passo. A colocar essa possibilidade, porque senão vamos ficar sempre no sonho, na ilusão. Eu imagino assim, em alguns lugares turísticos. Exatamente. Aos poucos, vendo como se comporta. Talvez tendo bastante esse cuidado. Complementando, porque ela ia complementar da decisão. Da decisão, olha, foi realmente... Agora, o COAF, a Receita, o Ministério Público podem compartilhar dados para poder fazer a questão preventiva mesmo, né? Não adianta depois a gente vir com um processo no judiciário buscar o ressarcimento ao erário, enfim. Eu acho que a gente precisa deste trabalho prévio, por favor. Justamente, nós temos que... Essa é uma questão delicada. E o debate tem que acontecer, porque, como disse a Mônica, a Fátima, o cassino promove, sim, empregos. É uma liberdade, a pessoa pode ir lá jogar, mas também se sabe que as pessoas se afundam. É verdade. Perdem a dignidade. Então, em razão disso, tem que se ter cuidado. Porque
É complicado. Claro que se vai falar, mas o vício, temos o vício da bebida, que é autorizado e etc. Mas também se sabe que o excesso leva ao perdimento da dignidade da vida. Então, o jogo e o problema muito sério é a lavagem de dinheiro. Então, esse controle tem que ser feito. Eu, particularmente, de uma certa forma, eu também sou favorável à liberação, para que... Desde que regulamentado, muito bem regulamentado. E muito bem fiscalizado, enfim. Não é porque uma atividade pode ser nociva que vamos terminar com ela. Não, temos que trabalhar e otimizar isso. Mas é muito ainda, me parece que o Brasil não está bem maduro e temos que discutir essa questão. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal? Há vinhos do mundo. Importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja, Avenida Cristóvão Colombo 1493, Getúlio Vargas 1135 e Alípio César 203. O telespectador Jorge Ademar Kowalski, de Gravataí, lembra que a abertura dos cassinos enfrenta a resistência de religiões, mas ele acrescenta, não há problema algum, pois para todos os pecadores há o perdão em todas as religiões. Pois é. Boa noite, o programa está 10. E só comentando que mais cassinos, faz cassino contra... Bom, controle, opinião do senhor Alfredo Vilhelme de Novo Hamburgo. Mais cassino trilegal, faz cassino. Não faltou alguma coisa, mas de qualquer modo... Ele quer dizer que o trilegal é mais cassino do que isso, impossível. Pois é. Mas... Ao jogo, bom, e a loteria? E a loteria federal, controlada pelo governo? E a bem da verdade, gente, não é só se loteria. Tem notícia da clandestinidade, né? Que os cassinos, alguns... sempre tem alguém que diz, não, mas tem cassinos aí, as escondidas. Eu também já ouvi. Então a Independência ali não tem, aliás, é 24, o negócio que se joga pôquer? Tem uma coisa, tanto que eu passando ali, eu disse que eu me dei conta, eu digo, mas não é proibido esse tipo, não, porque eu não sei o que tem de diferente. Camuflada coisa. Ou tu joga o pôquer pela internet. Vamos ter transparência... Não é? Regulamentação. Isso é importante. Muito cuidado. Fiscalização. Regulamentação e fiscalização severa. Mas o Ministério Público tem feito um trabalho muito bom de fiscalização de cassinos clandestinos. Por falar em fiscalização, doutora, a senhora, depois da manifestação do doutor Gilberto, vai nos contar como é que a senhora controla a transparência, como é que funciona essa controladoria da Prefeitura. Pode ser? Porque agora vamos ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwartzman. Olá, os senhores sabem que hoje há alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos? Isso mesmo, comprimidos pela boca, nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são utilizados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso, devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo? Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Doutora Luciane Rasch, nos conte como é que a senhora comanda a área de transparência e controladoria. Tem policiais fiscalizando as contas? Porque nós não temos aqui o Tribunal de Contas do município. Como é que falasse a palavra? Rigor com dinheiro público. Rigor com dinheiro público. Nós não temos. Quem controla é o Tribunal de Contas do Estado. Faz a fiscalização. Em algumas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, ainda existe, como já existiu até uns 40 anos, o Tribunal de Contas do município. Ele foi extinto. De qualquer modo, eu gostaria que a senhora, sinteticamente aqui, em 2, 3 minutos, contasse como é que a senhora controla as contas.
é feito em 2 momentos e de início eu gostaria de dizer que é um trabalho muito bacana e que todo gestor público deveria dar muito valor a ele, porque não só previne, quanto auxilia o gestor a diagnosticar possíveis desvios, enfim, e não digo aqui nem de conduta, mas de gestão mesmo. Como é que é feito? Uma vez por ano é feita uma auditoria regular em todas as secretarias e todas as empresas indiretas, tá? Onde é apontado todos os pontos, tanto de pessoal, quanto operacional, quanto de contratos, finanças, e são indicados aqueles pontos onde é identificada a necessidade de melhoria, para que esse gestor responda como? Ou com um plano de ação, né? Ou com um teste, dizendo, não, aqui eu fiz, já corrigi essas falhas. E uma vez por mês é repassado com todos os secretários e presidentes, diretores das empresas indiretas, para ir acompanhando o que eles estão fazendo e como nós podemos auxiliá-los. A gente conta com uma equipe multidisciplinar, hoje na sua maioria contadores. Quantos são? Olha, a equipe toda da secretaria hoje está com quase 140 profissionais. Eu diria que o prefeito tem cuidado muito, zelado muito para que tenha uma secretaria muito bem estruturada, tanto para fazer essa parte preventiva, quanto uma análise dos contratos. Todos os pagamentos que são feitos hoje pela prefeitura antes passam pelo setor da despesa, onde é avaliado rigorosamente toda a documentação que embasa o contrato, se está com a devida nota, enfim. Então eu diria que hoje não saem pagamentos para empresas que estão irregulares. Então, assim, é muito detalhado o trabalho. Se não há muito desperdício, e o desperdício levou o Brasil a uma situação horrorosa. A dívida total do país, do setor público, somando prefeituras, estados, governo federal, já ultrapassou 5 trilhões de reais. E por esse valor, nós fizemos empréstimos e mais empréstimos, financiamentos e pagamos juros em função disso. E existe um placar eletrônico que eu seguidamente comento na Rádio Pampa, nos meus espaços no jornal e no Portal O Sul e aqui mesmo, no Pampa Debates, que é o placar eletrônico denominado Jurômetro, jurômetro.com.br. Ele é mantido e tem credibilidade, mantido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Hoje, às 11 horas da manhã, o Jurômetro chegou a um número redondo, 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais foi o valor que saiu do nosso bolso para pagar única e exclusivamente juros da dívida do governo federal. Juros da dívida do governo federal. Esse valor é pouco? É muito? Eu vou apontar, eu não vou responder, vou indicar vou trazer 2 dados. Em primeiro lugar, 500 bilhões é o dobro da soma dos orçamentos do Ministério da Educação e da Saúde para o ano inteiro. Somando educação e saúde, 250 bilhões para o ano inteiro. Já pagamos 500 bilhões de juros. Bom, quando surgiu esse número no Jurômetro, eu fui olhar quanto é que foi pago em anos anteriores. Pois veja uma coincidência. No começo de dezembro de 2014, tinham sido pagos 250 bilhões. Portanto, em 5 anos, o valor dos juros dobrou. E é dinheiro que compete com outras demandas. Nós pagamos impostos para que o dinheiro seja bem administrado e que haja um equilíbrio. E as pessoas dizem, e ainda ontem o telespectador, e eu aqui digo com muito respeito a todas as manifestações, mas o governo não é para dar lucro. Não é para dar lucro, mas não é para onerar o nosso bolso. E eu não estou aqui preconizando moratória, porque moratória é a tragédia do país, né? Então, é uma situação muito grave, essa que nós vivemos, de uma dívida que vai aumentando e dos juros que estão explodindo. Esta é a situação. E esse descontrole das contas aí não é uma coisa de agora, né? É algo que vem de longa data.
E eu integro a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, e tem um dado que é alarmante. Se nós não mudarmos a forma de ver o Pacto Federativo, todos os municípios, todos, os que não quebraram vão quebrar, porque os recursos não chegam lá na base, aonde tudo acontece, é na cidade que tudo acontece. É o passeio do dinheiro que sai dos municípios, vai a Brasília, e depois para voltar, em conta-gotas e com muito E hoje tudo acontece na aldeia, né? É uma coisa clara isso. Mas eu ainda vou dizer que com uma gestão eficiente tem é possível. Bom, a Prefeitura de Porto Alegre vai ter superávit, então está projetando aí mas só crescimento. Mas eu recebi pedido do prefeito para enviar a doação da Câmara, da sobra, da economia dos vereadores para pagamento de salários. Mas aí a projeção a gente está fazendo para os anos seguintes, já até mandei 10 milhões. Melhoria contínua para as próximas gestões. Inclusive. Vamos agora ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final da juíza de direito, doutora Jane Vidal. Bem, como nós estamos na quarta-feira das mulheres e me honra muito estar aqui nessa bancada, esse convite é sempre muito honroso para mim, eu quero fazer o meu ponto final dedicando um abraço aí a todas as mulheres dos nossos telespectadores, porque as mulheres estão sempre prontas. A bem da verdade é isso. Nunca estão cansadas, sempre conseguem uma força, não sei da onde, para fazer o que tiver que ser feito, ou estudar com o filho, ou fazer uma comida, ou trabalhar, ou fazer hora extra, Então vão para frente do espelho, se maquiam, botam um pouquinho de um blush, um batom, para esconder um pouquinho as nossas rugas, E vamos em frente, e vamos lá. Então, o meu ponto final é esse, é dizer parabéns a todas nós, mulheres, não é que levamos à frente o Brasil todo, seja lá na aldeia, seja na planície ou no Planalto. É muito importante, é muito bom que nós estejamos aqui, vamos cada uma ocupando o seu espaço para que façamos um país como a gente efetivamente quer, um país melhor, mais democrático. Ponto final da advogada Maria de Fátima Záquia Paludo, ex-defensora pública do Estado. Bem, o meu ponto final seria, assim, pedir que as pessoas se desarmem um pouco. Vamos entrar nesse espírito natalino de gratidão, de amizade, de respeito, de união, principalmente. Nem que depois, lá no Ano Novo, se brigue, mas pelo menos, que não vamos discutir política, não vamos discutir futebol e muito menos religião. Tá? Vamos tentar utilizar a troca do que melhor nós temos dentro de nós para o outro. Então, vamos entrar nesse espírito natalino. Senhor Roberto Tomás, de Porto Alegre, por favor, transmita à vereadora Mônica, que ela continua maravilhosa. Paulo Roberto Tomás, ponto final da prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut. Bom, eu vou na linha da Maria de Fátima também. Nós estamos aí chegando perto do Natal e já aproveito para convidar as pessoas para irem lá no Novo Hamburgo. Nós estamos com a área central toda decorada para o Natal e várias atrações culturais aí até o dia 22 de dezembro. E eu também acho que nós temos que ter mais amor no coração, menos ódio, mais discursos construtivos e que esse espírito natalino ele siga lá por 2020. Eu acho que todo mundo merece viver melhor e com coisas boas. Ponto final da secretária municipal de Transparência e Controle da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Luciane Rache. Bom, o meu ponto final vai hoje para a equipe da secretaria, porque fazendo um link com o início do nosso programa, todas as metas que a gente atingiu esse ano foi em decorrência do comprometimento de vocês. Comprometimento, dedicação, garra, seriedade no trabalho, porque a gente sabe o quanto é difícil enfrentar
esse desafio. Então, assim, ó, obrigada a todos vocês e que sigamos em frente nessa luta, que o ano que vem venham novos desafios também importantes. O senhor Carlos Guess pergunta quem serão os proprietários na eventualidade dos cassinos abrirem. Bom, vai haver, isso vai ser controlado pelo governo, vai haver uma licitação. Que não sou. Nem eu. Vai haver uma licitação. Eu também não. Porque houve uma referência aqui em lavagem de dinheiro, isso é possível, mas... Não precisa ser dono para fazer a lavagem de dinheiro, não precisa ser dono, basta dizer. Pois isso aí também... O ponto final da vereadora Mônica Leal, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Não preciso nem falar nas mulheres, porque as gurias aqui arrasaram, né? Cada uma com a sua colocação. Eu quero, meu ponto final, fazer um esclarecimento que me preocupa muito através de escutar pessoas na imprensa. Eu escutei esses dias um jornalista falar sobre emendas impositivas que seriam uma distribuição de dinheiro para os seus eleitores. É muito importante, e eu sou jornalista, falo isso com uma tranquilidade, o poder de um comunicador, ele é tão grande que ele tem que ter muita responsabilidade quando fala isso. Eu ouvi esses dias num programa na Rádio Bandeirantes, o jornalista Milton Cardoso dar esta noção de que os vereadores agora, prestem atenção, eles vão ter 1,2 milhão, 1,1 milhão para distribuir dinheiro. Não é assim. A emenda impositiva, o vereador indica para o prefeito aonde ele vai utilizar esse dinheiro. Ou seja, o prefeito é obrigado a usar esse dinheiro. E não, é mais importante ainda, eu, por exemplo, não conheço ninguém para quem eu indiquei, não tenho vínculo aqui, 340 mil para o Hospital do Pronto-Socorro, para aquisição de equipamentos de videolaparoscopia, tá? 118 mil para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, e assim vai. Isso é muito importante, porque as pessoas... As suas indicações, vereadora Mônica, são objetivas, mas eu concordo com o Milton, respeito o Milton, a opinião do Milton, porque acho que não é função. Função do legislador é legislar e fiscalizar. Distribuir, não a senhora tem critério. Agora, sem dúvida, que um contingente de parlamentares, eu não estou me referindo à Câmara de Porto Alegre, estou me referindo à Câmara dos Deputados, ao Senado, fazem distribuição para captar o voto. Tipo curral eleitoral, quer dizer, né? Que não é o caso aqui na Câmara de Vereadores, porque todo mundo teve muito cuidado com a assistência técnica. Jorge Delmar de Viamão, boa noite, parabéns pela excelente bancada. Gostaria de colocar que, infelizmente, as indicações para cargos políticos são, na maioria das vezes, levados em consideração interesses eleitorais e não a qualidade dos profissionais. Opinião do senhor Jorge Delmar de Viamão. E com esta opinião, estamos chegando ao final do programa. Burdi, eu só queria fazer um abraço, nervosa. Porque foi eleito agora, segunda-feira, o Voltaire de Lima Moraes, novo presidente do Tribunal de Justiça para o próximo biênio. Vai a ele, então, minha saudação e meu abraço. Já fizemos referência ontem. Estamos chegando ao final do programa. Eu tive o prazer de conviver com esta bancada maravilhosa, inteligente, culta, esclarecida, que eu tenho certeza os amigos que nos acompanharam também gostaram muito. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Pampa Debates volta amanhã com a apresentação de Paulo Sérgio Pinto. Muito obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.